Uma outra ferramenta, então, extremamente importante aí para a formatação do nosso código e também correção de inconsistências é o ESLint. O ESLint vai analisar o nosso código conforme a gente vai escrevendo e vai avisar conforme uma seleção de regras ali. Então ele vai informar você se está utilizando, por exemplo, os hooks de forma errada, ou um método React de um jeito que não deveria ser. Ele vai avisar também, por exemplo, a criação de uma variável e que você não está utilizando. Enfim, são vários detalhezinhos. E o ESLint é muito, muito importante por causa disso, ok? Então, o ESLint é aquele cara que vai ficar sublinhando esses erros dentro do seu editor e aí você vai ver e vai poder fazer essas correções. Eu desabilitei o plugin do ESLint aqui, do meu editor, até para vocês verem como funciona de fato. Ele estava habilitado antes, então ele já mostrava os sublinhados e tudo, mas normalmente se você não tiver instalado o plugin, é importante que você instale ele, ou eu vou mostrar para vocês que também você pode utilizar sem nenhum plugin nem nada, só que aí você tem que rodar o comando. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer de fato é instalar o ESLint dentro do projeto e definir certas configurações. Para isso, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu abri o terminal e aí eu vou rodar o comando npx ESLint init. Então, ao invés de rodar o ESLint global, de instalar ele globalmente, eu vou usar o binário dele lá do repositório para poder inicializar o nosso ESLint e vou responder umas perguntas de acordo com o nosso codebase. Então, vamos lá. Primeiro ele pergunta aqui o que a gente quer, se quer que cheque somente a sintaxe, se cheque a sintaxe corrige os problemas, encontre os problemas, ou se checa a sintaxe, encontra os problemas e também enforça o estilo de código. Como a gente vai usar o Prettier para poder fazer a parte do estilo do código, eu não vou escolher essa opção, eu vou escolher a segunda, onde ele só vai checar a sintaxe e encontrar os problemas. A parte das regras de código a gente vai definir pelo Prettier, ok? Que vai ser o próximo vídeo. Então vamos lá. Rodei aqui. Ele agora pergunta para a gente que estilo de módulos a gente vai usar. No nosso caso é o Import-Export. Depois qual vai ser o framework, é o React. Se vai usar o TypeScript ou não, no nosso caso nós vamos utilizar, então yes. Se vai ser o browser ou o Node, ou os dois, no nosso caso só o browser, e o formato também do arquivo. Eu costumo usar como JSON, mas vocês podem usar o formato que vocês preferirem, ok? Feito isso, ele pergunta se a gente quer instalar esses plugins necessários aí com o npm. Como eu estou utilizando o Yarn, eu vou dizer que não, mas eu vou ter que instalar manualmente. Se vocês estiverem utilizando o npm, é só dizer sim, ok? Então vou botar não aqui. Ele já criou o arquivo da gente aqui do ESLint e eu preciso instalar esses plugins todos aqui. Então vou copiar, vou vir aqui, vou rodar yarn add --dev. Ele já está até com autocomplete aqui, que eu já tinha rodado antes, ok? E eu vou mandar instalar, eu vou cortar essa parte, porque não é necessário para a gente. Ele já instalou aí para a gente, então, os plugins necessários e a gente já tem, então, o ESLint aí funcionando. Se eu vir aqui e olhar o nosso arquivo de configuração, ele já tem várias coisinhas aqui, vários detalhezinhos. Então, a gente já tem o ESLint aqui recommended, o plugin já do React, os plugins do TypeScript, incluindo o parser, que é importante para ele realmente funcionar com TypeScript, e aqui também os plugins que ele já instalou. Existem alguns plugins e algumas regras que eu costumo colocar em todos os meus projetos. É normal que a gente modifique regras, que a gente faça alterações conforme a gente for mexendo no projeto. Mas tem algumas coisas que eu já boto desde o início. Então eu já tenho até aqui separado. O primeiro deles é o ESLint Plugin React Hooks. Esses hooks são necessários, esse plugin é necessário para que a gente consiga analisar os hooks. Então a gente vai poder ver se o hook está sendo usado da forma correta, se as dependências, por exemplo, do useEffect estão sendo passadas de forma certa. Enfim, são vários detalhes que são importantes. Então para isso eu vou vir aqui, vou copiar essa linha aqui e vou mandar instalar o plugin lá. Então vou vir no terminal, deixa eu dar um clear e vou mandar instalar. Enquanto eu instalo, eu também já vou pegar aqui então as coisas que eu preciso para fazer a configuração.
Eu posso ou usar assim, dessa forma, passando só o plugin no Extends, ou eu posso separar dentro de plugin e dentro do Rules, ok? Eu vou passar dessa forma, afinal de contas eu quero as regras passadas diretamente. Então vou pegar o plugin aqui, React Hooks. Reparem que ele já instalou, é muito rápido. Eu vou vir nos plugins, vou botar o React Hooks. E aí aqui nas regras eu vou copiar essas duas regras aqui. E vou vir no Rules e vou colocar essas duas regras. Então essas aqui são regras simples para o React Hooks. Ainda tem algumas outras regras que eu também gosto de colocar. A outra regra é o do Prop Types, que é o seguinte: como a gente vai estar utilizando o TypeScript, eu não preciso utilizar o Prop Types, né? E aí, para ele não ficar avisando, dando erro, falando, olha, não tem Prop Types, o que não faz sentido, eu desligo essa regra. Então, vou vir aqui, copiar isso aqui. E aí, eu vou desligar a regra do Prop Types com off aqui, ok? É uma regra bem simples, mas só para ele não ter conflito com TypeScript e Prop Types o tempo todo, a gente é só desligar. Afinal de contas, o TypeScript vai ser o responsável pela parte de tipos. Fiz isso. O outro que eu também retiro é o React.jsx Scope. O que é esse? Bom, ele diz que toda vez que a gente estiver utilizando o JSX, é importante que a gente importe o React aqui antes para poder utilizar. Só que no Next, o React ele já é definido globalmente. Então eu não preciso ficar importando, afinal de contas ele já vai ser importado globalmente para todos os arquivos. E aí esse próprio plugin ele fala que, olha só, se o React estiver setado como variável global, a gente pode desabilitar. E é o que eu vou fazer. Então eu vou copiar essa regra aqui e vou desabilitar, ok? Essa regra ela vem dentro do plugin do React, desse recommended aqui. E é por isso que eu estou desligando ela, ok? As outras regras são importantes, a gente permanece com elas, mas essa aqui, por exemplo, como a gente está trabalhando no Next, a gente não precisa importar o React o tempo inteiro, só quando a gente de fato precisar para algum detalhe a mais. E a mesma coisa do Prop Types por causa do TypeScript. Tem uma outra questão também, que é o Module Boundary Types. O que é essa regra? Bom, deixa eu subir aqui, estava até embaixo. Ele diz que eu preciso explicitar o retorno em todas as funções que são exportadas, mesmo que seja implícito o tipo ali. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma função que retorna 3. Se a função retorna 3, o TypeScript é inteligente, ele sabe que 3 é um número, então ele sabe que o retorno da função é number. E aí você não precisa ficar tipando. Só que se essa regra estiver habilitada, ele vai falar, não, você tem que botar o tipo. O que eu não acho tão legal. Eu acho legal a gente tipar momentos que a gente realmente necessita. Outros em que o TypeScript já consegue inferir, não é necessário. Até porque se eu ficar tipando o tempo inteiro, todos os pontos, tudo mesmo, aí sim o código fica verboso e aí sim eu entendo as pessoas reclamando, falando, mas eu tenho que escrever muito com TypeScript. Nem sempre a gente precisa disso. Se tiver inferência, a gente prefere que tenha essa inferência. Então, para isso, eu desabilito essa regra. Aqui embaixo, ele já te mostra como a gente desabilita. Então, vou copiar aqui a regra e vou dar um off nela. Lembrando o seguinte, essa regra aqui, eu desabilito ela, mas se o tipo não for entendido de forma implícita, aí sim você continua tendo que tipar, ok? Então isso aqui não alivia o fato de que você não tem que tipar, não é isso. Você precisa tipar onde o TypeScript não consegue inferir o tipo, ok? Então é bom a gente saber disso, porque senão você vai achar que pode simplesmente esquecer tudo, não tipar nada, que não é o caso. Até porque se você não usar o tipo em lugar nenhum, é melhor não usar o TypeScript, ok? Então, esse detalhe aqui é bem importante. Um outro detalhe importante que a gente precisa é que quando a gente configura o React, a gente precisa passar uma informaçãozinha da versão dele, por causa do plugin do React. E aí, para isso, eu preciso passar dentro dos settings essa informação aqui do version, ok? Então, o que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou vir aqui em cima,
Vou criar settings, essa nova chave, ok? Dentro dela eu vou passar o React e dentro do React eu vou botar version, detect. Que assim ele, faltou uma vírgula aqui, que assim ele vai detectar para a gente a versão do React e aí ele não vai avisar na hora que eu rodar o ESLint que não tem a versão do React definida. Fiz isso aqui, o nosso ESLint já está prontinho, na minha opinião. Já tem tudo que a gente necessita para trabalhar com ESLint e com TypeScript. Depois a gente, obviamente, vai botar o Prettier aí para brincar junto com o ESLint, mas isso aqui já vai fazer o ESLint funcionar. E aí, olha só, se eu vir aqui, por exemplo, e criar uma variável, sei lá, constFull igual blá, reparem que ele não avisou de erro nenhum, por mais que eu não esteja utilizando essa variável, ele não me deu erro, ele não sublinhou, não avisou nada, ok? E eu quero que ele avise esse tipo de problema. E aí, para ele avisar normalmente direto no meu editor, aí sim eu preciso do plugin do ESLint. Então eu vou vir aqui, vou habilitar esse plugin novamente, ok? Ele pede um reload, então vou reloadar. E aí reparem que agora, olha só, ele sublinhou para mim. Se eu deixar em cima, ele avisa, olha. Ó, você está declarando, mas não está usando. Então, é um erro isso daí para você não utilizar, não criar variáveis que você não está utilizando. Então, é bem bacana, o ESLint vai ajudar você bastante nisso daí. Mas se você não quiser usar o plugin e mesmo assim quiser continuar tendo o ESLint, e até mesmo para o CI, é importante que a gente rode o comando do ESLint. E como a gente faz para rodar o comando do ESLint? Existem várias formas. O jeito mais simples é a gente digitar ESLint e a pasta que a gente quer que ele analise o código. No caso aqui é a nossa source. Então vou rodar Enter e ele vai analisar e olha só, ele avisou do erro para a gente também. Se eu passar um -- fix, em alguns momentos ele corrige isso para a gente também. Então vou rodar aqui. Ele encontrou o problema, mas ele não conseguiu corrigir. Ele ainda está com problema aqui. Se eu apagar e rodar de novo o ESLint, sem o fix mesmo, ele não vai dar mais erro nenhum. Então é importante que a gente tenha esse comando dentro do nosso package.json. Então vou vir aqui, vou chamar de lint e vou botar o comando ESLint, ok? Source. Que aí ele vai rodar aí na source e vai analisar tudo que for necessário para a gente. E aí, se eu rodar aqui, por exemplo, yarn-lint, ele vai rodar o ESLint. Se tiver algum erro, ele vai avisar, vai quebrar. Se não, ele vai simplesmente passar e falar que está tudo ok. E essa aí é a configuração, então, inicial do nosso ESLint. No próximo vídeo, a gente vai aprender a juntar o ESLint com o Prettier. Assim, o Prettier vai formatar também alguns visuais, algumas regras também para ajudar no nosso ESLint, ok?